mais que o One Punch Man tenha uns monstros bem mirabolantes como o Orochi ou a Centopeia Anciã, nenhum deles consegue chegar aos pés do inimigo mais poderoso de toda a obra, e esse ser é a entidade referida como God. Até hoje não sabemos muito sobre esse ser misterioso, mas não tem um fã de One Punch Man que duvide que esse é o vilão mais brabo que já surgiu da história. Do pouco que sabemos, podemos dizer com certeza que apesar de poderoso, God está selado, e por causa disso, ele opta por causar destruição ao emprestar os seus poderes para outros indivíduos, e esses indivíduos são chamados de avatares de God. Esses avatares sempre são ridiculamente apelões, e quando aparecem, muitos deles causam um estrago digno de uma ameaça nível dragão ou até de nível deus. Então, se ficou curioso para saber mais sobre esses personagens, vem comigo, que você vai conhecer agora todos os avatares de God em One Punch Man. Mas antes de continuarmos com o vídeo, eu tenho uma dica sensacional para todos os Ultra Nerds de plantão. 2023 já tá rolando, e uma ótima pedida para esse ano é que cuidemos mais da nossa saúde. E quando falamos de saúde, também estamos falando sobre manter nossa autoestima em dia. A maioria dos homens enfrentará a calvície em algum momento da vida. Parece que nem mesmo Saiyajins escapam dela. E esse é um assunto que parece delicado, mas que a Manual tá aqui para descomplicar. A Manual chegou no Brasil em 2019 com os 2 pés na porta, e nesses últimos anos já ajudou mais de 100 mil homens a melhorarem sua autoestima. Começando pela praticidade, é tudo feito online. Basta entrar no site e responder um questionário descrevendo o seu caso, que logo um médico especialista vai avaliar e prescrever qual o melhor tratamento para você. Daí em diante, você vai passar a receber os produtos direto na sua casa, em embalagens bastante discretas. E é claro, o frete é gratuito. Seguindo todas as orientações direitinho e com regularidade, os resultados tendem a ser bem visíveis, já a partir do 4º mês de tratamento. Dá só uma olhada no antes e depois de alguns clientes que estão com a Manual. E se até aqui a gente já economizou não precisando visitar uma clínica, marcar a consulta ou pagar por frete, tudo fica ainda melhor, porque tem cupom de desconto para vocês Ultra Nerds. Então não esquece de digitar Ultra Nerd 40 quando estiver contratando a Manual, para garantir 40% de desconto no seu primeiro pedido, hein? Corre lá pelo link aqui embaixo na descrição e aproveita essa oportunidade, porque depois dessa, acho que até o Vegeta ficou interessado. Agora sim, bora pro vídeo. Até agora, todos os avatares de God deixaram uma marca inesquecível na obra, e pelo que parece, pode ser que tenha alguns monstros que são avatares da entidade e nós nunca soubemos disso. Por isso, nesse vídeo, também vamos trazer alguns monstros conhecidos por você, que tem grandes chances de serem avatares de God e você nem fazia ideia. Por isso, recomendo que assista esse vídeo até o final, que vamos deixar esses monstros lá pro finalzinho da lista, beleza? E se você apenas acompanha o anime, fica ligado que esse vídeo vai ter alguns spoilers sobre o mangá, beleza? Agora sim, bora ver quem são esses avatares. Imperador Mendigo. Ele foi oficialmente o primeiro avatar de God a surgir no mangá. Com o seu poder, o Imperador Mendigo se tornou um dos executivos mais poderosos de toda a Associação dos Monstros, mesmo que ele tenha a aparência de um humano comum. Durante toda a sua vida, ele sempre foi só um humano normal, ele nunca foi um herói ou um vilão. Por isso, a única coisa que o fez ser digno aos olhos de God foi o pensamento que o Imperador Mendigo tinha da humanidade. Depois que foi demitido e passou a viver nas ruas como um mendigo, o homem passou a apreciar a terra e repudiar os humanos. Após algum tempo, o mendigo tentou tirar a própria vida só para fazer o seu corpo voltar à grandiosidade da terra, e segundo ele, todos os humanos deveriam fazer o mesmo. Graças a esse pensamento, God surgiu em frente ao homem e ofereceu seus poderes a ele, os quais foram aceitos. Assim, ele se tornou o Imperador Mendigo, um monstro de nível dragão. Todo seu poder se resume em controlar esferas de energia, e mesmo que isso pareça pouca coisa, as esferas do Imperador já se provaram como um dos poderes mais formidáveis de toda a Associação de Monstros. Essas esferas explodem em contato e podem ser carregadas, aumentando seu tamanho e capacidade destrutiva. Ele não possui nenhum limite no número de esferas que pode criar, ou no tamanho que elas podem assumir. A apelação já começa por aí.
A capacidade destrutiva dessas esferas era tão grande que conseguia superar facilmente a regeneração do herói classe S Zombieman e até surpreender Black Sperm, outro monstro nível dragão poderosíssimo. E pelo que parece, o poder das esferas não foi a única coisa que o Imperador ganhou de God. Ele também ganhou uma velocidade e furtividade impressionantes, e o vilão foi capaz até de se aproximar do Zombieman sem que ele percebesse. Porém, ele ainda tinha o corpo de um humano normal, e por conta disso, ele evitava a todo custo combates corpo a corpo, já que ele tinha desvantagem. Além do mais, esse poder era muito mais eficiente quando usado a longa distância. Por isso, o Imperador Mendigo sempre optava por enfrentar os seus inimigos de longe. Assim, ele podia disparar uma rajada imparável de esferas contra os seus oponentes, ou até liberar uma esfera tão grande quanto uma Genkidama. Sem contar que as esferas também podiam ser usadas defensivamente para destruir projéteis lançados contra ele, assim como ele fez ao bloquear um tiro disparado pelo Zombieman. O Imperador Mendigo só foi morrer depois que ele acabou falando demais sobre o God. Aparentemente, a divindade não gosta que outras pessoas, além dos seus próprios avatares, saibam da sua existência. Por isso, assim que o mendigo abriu a boca para falar sobre God, o monstro apareceu na mente do homem mais uma vez, confiscou seus poderes e tirou sua vida. Psycho Orochi. A vilã Psychos é uma Esper incrivelmente habilidosa e é principalmente por trás da associação de monstros. Seus poderes incluem principalmente psicocinese e telepatia, que dá a ela poderes bem parecidos com os da Tatsumaki. Ela descobriu uma forma de transformar pessoas comuns em monstros, tendo sido a responsável pela criação até mesmo de Orochi, um monstro forte o suficiente para ser referenciado como o rei dos monstros. Tanto Psychos como Orochi já são classificados como ameaças de nível dragão em suas formas base. Porém, esses dois acabam se fundindo e dão origem a um monstro enorme cheio de tentáculos, chamado Psycho Orochi, com Psychos permanecendo no controle desse novo corpo. Mas a fusão entre eles se tornou algo muito mais poderoso do que a soma de todos os poderes e da força desses dois vilões. Isso foi explicado pela própria Psychos. O God ajudou a fortalecer ainda mais os poderes de Psycho Orochi, ao dar um pouco dos seus próprios poderes para a fusão. Um dos motivos que provavelmente levou God a ter interesse em Psychos é o fato de que após ela ter uma visão do futuro, ela passou a ter um ódio profundo pela raça humana, desejando o extermínio de toda a humanidade. No fim, Psychos parecia muito agradecida pela ajuda que a entidade concedeu, já que os seus poderes psíquicos conseguiram se equiparar aos da Tatsumaki. Seus ataques de energia ficaram tão poderosos a ponto de viajarem a vários quilômetros de distância e terem força o suficiente para arrancar um enorme pedaço da crosta da Terra somente com um disparo. Várias características do Orochi também se mantiveram nessa fusão, como o fato de que Psycho Orochi também podia estender o seu corpo em pontos remotos do solo e sugar a energia do próprio planeta, dando a ela um suprimento quase infinito de energia. Psychos acreditava ser capaz de, por meio dessa capacidade, expandir cada vez mais suas raízes e se tornar um único ser com um planeta Terra, como uma forma de vida celestial perfeita. Psycho Orochi também possuía a capacidade de regeneração do Orochi, só que de forma bem aumentada, como podia criar e manipular os dragões que saíam do seu corpo, para fazê-los disparar feixes de energia em múltiplas direções. Sem contar que com sua habilidade de metamorfose, Psycho Orochi também foi capaz de transformar o seu corpo em uma espécie de jato e voar em altíssima velocidade. A fusão de Psychos com Orochi pode ser considerada uma ameaça de nível Deus, tanto pelos seus feitos quanto pelas suas capacidades. Sua habilidade de enraizamento tinha o potencial de tornar Psycho Orochi cada vez mais forte, ou seja, quanto mais ela se espalhasse no planeta, mais forte ela ficaria. Mesmo tendo sido derrotada pelo trabalho conjunto dos heróis, descobrimos que Psychos ainda está viva hoje em dia. Então, só nos resta esperar se alguma coisa vai acontecer com ela agora, já que ela sabe da existência de God. Centopeia Eremita. Essa centopeia é uma versão ainda mais poderosa do que a centopeia anciã, que já era um executivo da Associação dos Monstros. Diferente da anciã, a eremita tem enormes e monstruosos braços no lugar das suas patas de centopeia, e de acordo com o próprio monstro, ele possui 6.666 braços, todos com garras e armaduras. Sua carapaça consegue ser ainda mais resistente.
No início, até o Garou, em sua primeira forma de monstro, não conseguiu fazer muita coisa contra o corpo da centopeia. Mesmo que sua carapaça seja quebrada, ela consegue regenerar uma nova em todo o seu corpo massivo em questão de segundos, sendo ainda mais resistente que a centopeia anciã. E mesmo que um dos seus braços sejam decepados, a eremita consegue regenerar novos membros graças a um órgão especial, que libera regeneração para todo o seu corpo colossal. Para combater essa habilidade, só removendo o órgão e mantendo ele o mais longe possível da centopeia. Mas claro, aquilo no que a centopeia mais se destaca é o seu comprimento. Se ela esticar todo o seu corpo, ela consegue chegar a mais de 50 km de altura, conseguindo ultrapassar até mesmo a estratosfera da Terra. Porém, se a centopeia eremita é realmente um avatar de God, é difícil dizer, já que isso não foi 100% confirmado. O que sabemos é que a eremita disse que tanto ela quanto a água do oceano maligna eram enviadas para destruir os punhos abomináveis que se voltaram contra Deus, dando a entender que os monstros haviam sido enviados pelo próprio God, e como a entidade não gosta que ninguém além dos seus avatares saibam da sua existência, é bem provável que a centopeia também seja um avatar. Além disso, a centopeia surgiu justamente da cratera formada pela lança de Tatsumaki, cratera essa onde, no fundo, se encontrava um santuário de God. Como vimos Orochi em seus momentos finais indo em direção à mesa de sacrifício do santuário, fica subentendido que esse monstro é fruto do sacrifício de Orochi. Não dá para duvidar que ele tinha algum poder destrutivo digno de alguém que recebeu os poderes de God. Água do Oceano Maligna. Como dissemos antes, esse também é outro monstro que aparentemente foi enviado e fortalecido de alguma forma pelo próprio God, já que a centopeia eremita deixou claro que tanto ela quanto a água do oceano maligna foram enviadas para destruir aqueles que se voltaram contra Deus. A centopeia inclusive reverenciou a si mesmo como a encarnação do Pai Terra e a água do oceano maligna como sendo a encarnação da Mãe Oceano. Antes de ser a água do oceano maligna, esse monstro era conhecido como a água natural maligna, um dos executivos da Associação dos Monstros. Esse monstro se mostrou um experimento tão instável que Gyorou precisou prendê-lo em uma cela especial, já que seu corpo era composto apenas por água e 2 olhos boiando no seu interior, sem nenhum outro órgão visível. Ele conseguiu escapar da sua prisão, e nem mesmo os 3 ilustres discípulos do Atomic Samurai ou o próprio Child Emperor tiveram chance contra o monstro, já que o seu corpo de água não podia ser destruído. Além do mais, ele podia absorver água para aumentar ainda mais o seu tamanho. Assim, os heróis temeram como seria se, por acaso, esse monstro entrasse em contato com o oceano. E isso acabou acontecendo. Só os olhos do monstro já ficaram tão grandes que eram capazes de tombar porta-aviões. Como ele tem controle livre sobre toda a água que controla com o seu corpo, o água do oceano maligna poderia até inundar um país inteiro, se ele quisesse. Mas o seu ataque mais poderoso é o seu canhão de água. Mesmo que esteja a vários quilômetros de distância, esse disparo pode destruir várias cidades de uma vez, superando o estrago de qualquer tsunami. Porém, é difícil dizer se o monstro ganhou esse poder só pelo fato dele ter entrado em contato com o oceano ou se realmente teve uma intervenção do God ali para deixar o monstro ainda mais forte. Toda a evidência que temos são as palavras da centopeia eremita, infelizmente. No entanto, mesmo com todo esse poder, a água do oceano não conseguiu resistir a um soco sério do Saitama. Depois que toda a poeira baixou, descobrimos que o água maligna ainda estava vivo, mas por sorte, o Big God engoliu o monstro e deixou seu estômago fazer o resto. Garou Medo Cósmico. Esse foi, sem dúvidas, o mais poderoso avatar de God até hoje. Depois de ser solado pelo Saitama em todas as suas formas de monstro, Garou se sentiu um lixo, achando que o seu sonho de se tornar o mal supremo tinha ido por água abaixo, já que ele encontrou alguém que o superava em todos os sentidos, independente do que o caçador de heróis fizesse. Isso deixou Garou no ponto mais baixo de sua vida, e assim, God aproveitou essa brecha para fazer sua proposta. God apareceu com a aparência do Silver Fang e ofereceu ajuda para o Garou, mas o caçador de heróis não caiu na conversa fiada do God e só recusou a oferta. Porém, já era tarde demais, ele já tinha feito contato físico com a entidade. Assim, Garou ficou tão poderoso que ganhou poder o suficiente para se autoproclamar um monstro de ameaça nível Deus. Seu corpo ganhou uma armadura que parecia um espelho das estrelas e galáxias do universo,
e sua resistência era tão grande que resistiu a vários socos sérios do Saitama antes que começasse a rachar. Nessa forma, Garou passou a ter conhecimento e controle completo de todas as formas de energia do universo, permitindo que ele gerasse ataques extremamente poderosos de pura energia cósmica. Seus socos podiam gerar enormes explosões nucleares e até mesmo explosões de raios gama, que nada mais é do que um dos maiores fenômenos explosivos do universo. Além disso, seu corpo emanava uma forte radiação, tão forte que vários heróis foram incapazes de aguentar a sua presença e acabaram desmaiando. Só o Genos, Blast e Saitama aguentaram o tranco. Sua técnica, que copiava o estilo marcial de outros lutadores, atingiu seu pico máximo, e assim, Garou foi capaz de copiar qualquer poder de qualquer oponente que ele enfrentasse uma única vez. Depois de aguentar os socos do Blast e visualizar suas habilidades, Garou foi capaz de copiar todas as técnicas do herói, e usou elas como se fosse a coisa mais natural do mundo. E o mais impressionante de tudo foi o fato dele conseguir copiar os golpes e até mesmo a força do Saitama. Na luta entre Garou e Saitama, em uma das luas de Júpiter, muitas reviravoltas aconteceram. Mesmo que Garou ainda continuasse a evoluir a sua força, ele não conseguia acompanhar a evolução do Careca, e mais uma vez, ele foi derrotado. Enfim, reconhecendo o potencial do Saitama, Garou se ofertou para ensinar os poderes de God pro Careca. Isso irritou a entidade, que em poucos segundos confiscou os poderes de Garou junto com sua vida. No entanto, esses poucos segundos foram suficientes para o Saitama aprender os poderes e conseguir voltar no tempo. Isso fez ele voltar no exato momento em que Garou recebeu os poderes da entidade, e como Saitama havia passado por uma evolução insana na última luta, ele derrotou Garou com apenas um soco. Depois disso, os poderes de God saíram de Garou, mas curiosamente, ele não morreu. Pelo contrário, o Bang até tem planos para que ele o substitua na associação de heróis, já que o velho se aposentou. Será que o God realmente vai deixar barato assim? Bom, só o tempo dirá, né? Vaccine Man. O Vaccine Man foi literalmente o primeiro monstro a aparecer no anime, e também o primeiro monstro de todos que vimos ser morto por um soco do Saitama. O seu nível de desastre era dragão. Além de ser capaz de voar e poder assumir uma forma mais monstruosa e poderosa, Vaccine Man era capaz de disparar esferas de energia com um grande potencial destrutivo, que causavam explosões em larga escala. É dito que suas esferas de energia são originadas do acúmulo de energia biológica presente naturalmente no planeta. Agora, você deve estar imaginando, beleza, mas como o Piccolo Roxo tem alguma ligação com God? Bom, como dissemos anteriormente, o God aprecia pessoas e seres misteriosos que tenham algum tipo de rancor contra a humanidade, já que ele usa esses sentimentos ao seu favor. E o Vaccine Man deixou claro pra gente que ele não gosta nem um pouco dos humanos, alegando que ele nasceu para acabar com a civilização humana. Segundo ele, a humanidade é uma escória, sendo nada mais que um vírus que afeta o planeta. Mas o mais intrigante é que ele afirma ser a personificação da Mãe Terra, representando a ira da Mãe Natureza encarnada. Isso te lembra alguma coisa? Exato, é o mesmo discurso da Centopeia Eremita, que é um monstro com fortes possibilidades de ser um avatar de God. E não para por aí não, porque já foi revelado pelo próprio Yusuke Murata, o desenhista oficial de One Punch Man, que as esferas de energia do Vaccine Man são as mesmas do Imperador Mendigo e de um outro monstro que é o próximo da lista. Vale lembrar que o Mendigo era um humano comum, sem nenhum poder, quando recebeu os poderes de God. Por isso é provável que quando você não tem nenhum poder para ser melhorado, God acaba te dando esses poderes de esferas de energia. O Vaccine Man podia até mesmo liberar esferas de energia que se pareciam e muito com as do Imperador Mendigo. Por isso, diante de todos esses fatos e da afirmação oficial do artista do mangá, é bem provável que o Vaccine Man tenha sim alguma ligação com God. Já pensou quão louco seria se isso algum dia for revelado como verdade? Então, sem que a gente soubesse, o primeiro vilão que surgiu na obra era um avatar do monstro mais poderoso, e esse fato estava escondido bem na frente dos nossos olhos. Mas, né, com tantas coisas em One Punch Man ficando sem respostas, só nos resta pra nós, os fãs, ficar criando teorias sobre esses assuntos. E pra você, o Vaccine Man foi um dos avatares do God? Deixa aí nos comentários. Chose. Aqui temos um vilão que nunca foi dito nada sobre ele ser um dos avatares de God, ou algo do tipo, mas os poderes que ele possui e o seu comportamento nos revelam algo bastante curioso.
Chouse foi um dos lutadores do torneio de artes marciais Super Fight, que virou um monstro, depois de consumir uma célula do Orochi, e seu nível de ameaça era desconhecido. Como humano, Chouse já era um lutador considerado formidável, sendo capaz até de quebrar facilmente o pescoço de um lutador que havia se tornado um monstro. Mas após se transformar em um ser misterioso, Chouse teve a sua força e todos os seus atributos físicos melhorados, a ponto de conseguir bater de frente com o Suiryu por um breve momento. Mas o melhor vem por último, porque o Chouse também ganhou uma habilidade especial, que para surpresa de todos ou não, era uma habilidade de produzir esferas de energia. Chouse passou a ser capaz de liberar uma poderosa esfera de energia através dos seus chifres. Os ataques eram fortes o suficiente para fazer com que Suiryu tivesse um pouco de dificuldade para segurar o disparo, além de criar uma grande abertura nas nuvens após o seu ataque ser redirecionado para o céu. Mesmo ele usando seu ataque apenas uma vez, já deu para notar que o seu poder era do mesmo tipo das esferas produzidas pelo Imperador Mendigo e pelo Vaccine Man. E isso não é só coisa da minha cabeça não, porque como eu mencionei, o próprio Murata já confirmou que os poderes de ambos os monstros, incluindo o do Chouse, são de fato os mesmos. E aqui também entra aquela questão do cara não ter nenhum tipo de poder enquanto humano, e por conta disso, God ter concedido a ele poderes de energia. Além disso, é inegável que o nosso amigo Chouse era um cara completamente do mal. Mesmo em sua forma humana, ele se autoproclamava superior a todos os humanos e dizia que estava em um nível completamente diferente de qualquer um. Ele alegava que pertencia a uma nova raça suprema e que um dia ainda governariam o mundo. A personalidade de Chouse já seria um grande motivo para ter chamado a atenção do God. Mas depois que ele se tornou um monstro, que vem a cereja do bolo para essa teoria. Além dos poderes de energia, Chouse passou a ter um pensamento ainda mais sádico sobre a humanidade. Ele decidiu que usaria o seu novo poder para simplesmente eliminar todas as pessoas da face da Terra e reconstruir o mundo do zero. Você vê algum padrão nessas falas? Praticamente todos os avatares de God tinham essa mesma linha de pensamento. A única coisa que não bate seria o momento em que esse contato com o God ocorreu, já que ele se transformou muito rapidamente e não teve nada de anormal na sua transformação. Talvez houve algum contato de forma indireta que nem ele ficou sabendo, ou Chouse teve uma visão que não foi mostrada para nós, espectadores. Quem sabe? Bom, o Chouse é um monstro com a menor probabilidade de ter sido um avatar de God, mas mesmo assim, todos esses acontecimentos e a fala do Murata deixam muitas dúvidas no ar, não é mesmo? Não seria surpresa nenhuma algum dia descobrirmos que o Chouse tinha de fato algum tipo de ligação com a entidade. Mas isso não passa de uma teoria que achamos interessante e resolvemos trazer aqui para vocês. E aí, qual sua opinião? O Chouse pode ter sido um dos avatares de God? Então, esses foram todos os avatares confirmados e possíveis avatares do God em One Punch Man. É até difícil dizer o quão longe estamos de ver o God se libertar do seu selo e conseguir lutar sozinho, sem precisar dos seus avatares. Tomara que o autor do mangá tenha grandes planos reservados para nós, os fãs. Caso contrário, é provável que nós mesmos vamos tirar o God do seu selo, só para vermos a luta dele contra o Saitama o mais rápido possível. E você, acha que a centopeia eremita, a água do oceano maligna e principalmente o Vaccine Man e o Chouse foram realmente avatares de Deus? Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia, beleza? E se você curte os nossos vídeos de One Punch Man, já deixa sua inscrição aqui no canal para acompanhar ainda mais os vídeos sobre o Careca e de outros animes do mundo otaku. Também não se esquece do Ultra Like, que é para dar aquela fortalecida no vídeo. E enfim, a gente se vê no próximo. Valeu!